Vamos lá, a resolução da questão 27 do exame de seleção do IFRN 2018. Questão 27 diz o seguinte: a figura 1 mostra uma área de desmatamento na região amazônica, no formato de um trapézio isósceles ABCD, com AB paralelo a CD. Suponha que a medida do lado AB é igual a x quilômetros, que a medida do lado CD é o dobro de AB e que a medida de cada lado não paralelo mede 2 km. As expressões algébricas que representam o perímetro e a altura desse trapézio, respectivamente, são alternativa A, daí uma expressão, e aí as outras alternativas, cada uma com duas expressões, uma para o perímetro e a outra para a altura. E a gente tem que encontrar aí qual a expressão para o perímetro e a altura desse trapézio aqui. Ok? Então vamos lá, vamos destacar algumas informações aqui antes de iniciar a resolução da questão de fato. Olha só, a primeira informação importante é que AB é igual a x quilômetros, certo? Então, essa distância AB aqui, ele diz que é igual a x quilômetros. Então, já vamos escrever isso aqui nessa figura, né? Vamos colocar aqui, ó, x, ok? Medida AB é x. Outra informação importante para a gente destacar é que fala que a medida do lado CD é o dobro de AB. Então, se AB é x, CD é o dobro de x, ou seja, é 2x, né? Então, vamos lá destacar essa informação também. 2x. Beleza. Vamos lá. Bom, e que a medida de cada lado não paralelo mede 2 km. Então, cada um desses lados, ó, AD e BC, é 2 km. Então, aqui, ó, 2 km, 2 km. Aqui, 2 km. Ok? Beleza. E aí, a gente tem que encontrar as expressões algébricas do perímetro e da altura. Bora lá. Bom, encontrar o perímetro aqui é fácil, né? Porque o perímetro é a soma dos quatro lados aí do trapézio. Então, a expressão para o perímetro vai ser dada por a soma dos lados, ó, AB é x, BC é 2 km, CD é 2x e AD ou DA é 2. Portanto, o perímetro aqui, ó, vai ser igual a x mais 2x é igual a 3x. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, a expressão do perímetro é 3x mais 4. P igual a 3x mais 4. Então, já não pode ser a alternativa A e nem a alternativa B. A questão correta ou é a alternativa C, que tem aqui o perímetro 3x mais 4, ou a alternativa D. Ok? Vamos lá. Então, para isso, agora, para determinar qual das duas é a correta, a gente tem que encontrar a expressão para a altura. Vamos desenhar aqui um segmento que representa a altura desse trapézio. Está aqui, esse segmento. Esse segmento aqui é a altura, chamada de H. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base, ok? Então, aqui tem que formar 90 graus. Então, tá aí a altura. A gente tem que encontrar a expressão para ela. Bom, veja só. Aqui, esse lado aqui, AD, ó, é 2 km, certo? 2 km. Esse aqui a gente não sabe. Essa medida aqui, ó, de D até o ponto que é o pé aqui da altura, a gente não sabe. Mas se a gente soubesse, suponha que a gente soubesse, a gente poderia utilizar o teorema de Pitágoras para isolar o H, não é isso? Porque aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. A gente conhece a hipotenusa. Se a gente conhecesse esse outro cateto, a gente conseguiria encontrar esse aqui. Bom,
que a gente pode fazer para descobrir essa medida? Olha só, eu vou traçar aqui uma outra altura, certo? Um outro segmento igual à altura, que eu vou chamar de H porque tem a mesma medida, né? Já que é um trapézio e AB é paralelo a CD. Bom, dessa forma você percebe, ó, que esse outro triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo, ele é igual a esse primeiro aqui, né? Se ele é igual, então se a medida aqui, ó, desse cateto for igual a A, então a outra do outro cateto aqui vai ser igual a A. Mas por que esse triângulo é igual, né? Eu nem justifiquei. Ele é igual porque a hipotenusa é a mesma aqui e esse outro cateto é o mesmo. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, é um triângulo retângulo também. Então aí a gente tem um caso de congruência de triângulos. Mas enfim, aqui ó, a gente ficou então com um retângulo aqui no meio. Um retângulo no meio. E no retângulo, a medida de um lado é igual à medida do lado oposto. Então, se aqui mede x, aqui também, esse tamanho aqui, ó, vou colocar aqui, também é x. Ficou bem prensado, vou colocar aqui em cima, x. Ok? Deixa eu apagar esse outro que eu desenhei. Beleza. Olha só. Isso aí vai nos ajudar a encontrar a medida de A. Porque ó, esse segmento CD ele é igual a 2x, porque é o dobro de AB. Mas ele também é igual à soma desse segmento com esse segmento com esse segmento. Ou seja, ele é igual a A mais x mais A. Aqui a gente consegue isolar o A. Vai ficar assim, ó, 2x menos x, eu vou passar esse para cá, para o outro lado da equação, então vai ficar subtraindo, é igual a mais A igual a 2A. E 2x menos x é igual a x. Então, x é igual a 2A. Passando o 2 dividindo, o 2 que está aqui, ó, ele vai passar para o outro lado dividindo, 2x menos x é x. Passa o 2 dividindo, vai ficar x sobre 2. Então, x sobre 2 é igual a A. Então, a gente encontrou aqui uma expressão para A. E aí, a gente coloca essa expressão no lugar de A aqui, usando o teorema de Pitágoras. E aí vai ficar assim, ó. A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, é 2. 2. Tá meio difícil de visualizar aqui, né? Mas é um 2 que tem aqui, a hipotenusa. Então, 2 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, o A aqui, que a gente acabou de ver que é igual a x sobre 2. Opa, o 2 aqui ficou feio, deixa eu apagar, refazer. X sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é justamente a altura que a gente quer encontrar. Beleza, agora, ó, ao quadrado aqui, né? Como eu quero isolar o H, eu vou passar essa parcela aqui para o outro lado da igualdade. Então, ela vai ficar subtraindo lá do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado menos x sobre 2 ao quadrado. Você não precisa resolver nenhum desses quadrados agora. E eu vou te dizer por quê. Porque, ó, ao passar do jeito que está aqui, ó, sem resolver, sem distribuir esse 2, esse expoente, fica o seguinte, ó, eu fico com a diferença de quadrados aqui. E a gente sabe, pela propriedade lá de fatoração, ó, que quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é igual a mais b vezes a menos b. Ok? Só que aqui, em vez de a, eu tenho 2. E em vez de b, eu tenho x sobre 2. Então, isso aqui ó, vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 mais x sobre 2 menos... Desculpa. Vezes... Deixa eu apagar aqui. Vezes 2 menos x sobre 2 igual a h ao quadrado. E agora, para encontrar o h, ó, basta tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vou tirar a raiz quadrada disso aqui
e vou tirar a raiz quadrada de h ao quadrado, ok? Então vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de h ao quadrado é módulo de h, certo? Isso quer dizer que pode ser h ou menos h. Porém, a gente está falando de altura, né? H é altura, então não pode ser negativo. Então, h é um número positivo. Então, eu vou escrever só o h, sem o módulo, ok? E vou escrever desse lado aqui, tá bom? Do lado esquerdo, mas tanto faz a ordem. E aqui ficou então que h é igual a raiz de 2 mais x sobre 2 vezes 2 menos x sobre 2. Então, essa aqui é a expressão algébrica da altura do trapézio, ok? Portanto, a opção correta é a alternativa letra D, ok? Aqui a ordem está invertida, viu? Aqui está 2 menos x sobre 2 primeiro. Mas é um produto, né, aqui dentro. Então, se é um produto, tanto faz a ordem dos fatores, não altera o produto, certo? Então, a alternativa correta, letra D.